roubaram de mim. Som que liberta, de vida que me invade, me trouxe asas. É leve voar no som da tua voz, Espírito de Deus. Voar no som da tua voz, Espírito de Deus. Encontrei o meu lugar na presença, ser mais cheio do Espírito é um milagre. Encontrei o meu lugar na presença, ser mais cheio do Espírito, milagre que me faz viver, milagre que me faz viver, milagre que me faz viver. Aleluia, Enche o ambiente da sua casa de louvores ao Senhor. Deixa subir a sua expressão de adoração em forma de confissão, de rendição. Aleluia. Vem me faz voar, Santo Espírito, no som da tua voz, viajar, Santo Espírito, vem me faz voar, Santo Espírito, no som da tua voz, viajar, Santo Espírito. Filho, eu quero tanto enxugar seu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser, eu te amo. E eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque eu te amo. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor aí na sua casa! Que este ambiente já está cheio da glória do Senhor. E essa glória já está invadindo a sua casa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, que bênção. Glória a Deus, esse é o amor do Senhor pela tua vida e saber também que você está ao lado do Pai. E Ele está com você nesse tempo de tantas informações que temos recebido, algumas confusas, outras tristes, outras que têm nos desnorteado, mas saiba que Deus está com você. E nós, como a Igreja Atos, queremos ter um tempo de comunhão com vocês através das mídias sociais. E quando passar toda essa fase, para podermos estar novamente juntos em nosso quartel-general, abrigando as pessoas, preparando jovens, homens e mulheres para serem enviados para a sociedade, chamados para fora para serem um diferencial onde quer que eles estejam. Então, nesse momento, eu quero compartilhar um vídeo para que você possa assistir na sua casa, quero que você assista esse vídeo
e que o Espírito Santo toque o teu coração para você fazer parte dessa história. Assista agora este vídeo que fala sobre os nossos desafios, sobre as nossas demandas e como nós queremos chegar no objetivo que Deus tem colocado em nosso coração. Olá, pastor! Nós, nesse dia tão especial para você, Queremos dizer É que você é uma pessoa mais que especial. Uma pessoa que luta pelos seus sonhos. E os sonhos dos seus amados. Muito obrigado Por ser esse pastor. Que cuida, Ensina, Corrige que encoraja, acompanha e faz muito mais. Obrigado, pastor! Feliz aniversário, Pastor Jô. Que Deus te abençoe muito. Muitas felicidades. Amamos você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode entregar, Daiane. Parece aqui, né? A Daiane vai sair por detrás dos bastidores. Obrigado. Dá um tchau pra Não cá. dá nem pra dar um abraço. Não dá nem pra abraçar, né? Mas é um presente em nome da igreja. Um carinho no seu coração. Amém? Amém. Vamos Glória orar a por Deus. ele. Que bênção. Você foi surpreendida dessa vez, né? Sim. Nós vamos orar por ele. Eu peço que você estenda suas mãos onde você está. Glória a Deus. Nós sabemos que a vida daquele que se entrega, né, para gerar os sonhos de Deus é uma vida de grandes desafios, né? De você ser esticado constantemente, de você ser aperfeiçoado no meio do olho do furacão, né? E nós temos visto, né, nós principalmente aqui de casa temos visto, né, a perseverança dele, a resiliência dele e o olhar positivo dele acerca de todas as pessoas, independente da condição em que elas se encontram, da condição que elas chegam na igreja, eles sempre enxergam o melhor de cada ser humano e nós cremos que essa é a visão de Deus, que Deus tem colocado sobre a vida dele. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por este ciclo que se renova. Nós sabemos, ó Deus, que o deitar e o levantar vem das tuas mãos. E todos os dias nós temos desfrutado desse deitar, desse levantar, da sua generosidade, da sua paz. E o Senhor tem nos conduzido acima de todas as dificuldades, apesar de todas as circunstâncias contrárias, e nós temos, Senhor, visto o seu trabalhar na vida, Senhor, do nosso pastor, daquele que tem pastoreado os nossos corações de maneira diligente, de maneira corajosa. Queremos pedir, ó Deus, que o seu renovo seja sobre ele, que o Senhor o revista de autoridade cada vez mais, de sabedoria, que ele seja inspirado pelo Senhor para poder nos conduzir, Senhor, a lugares mais altos, a patamares de autoridade, Senhor, que ainda nós não provamos. Que o Senhor, ó Deus, esteja, Senhor, sustentando, Senhor, as suas mãos. E que o Senhor esteja, Senhor, apacentando o seu coração, para que ele possa viver, Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora sim, você vai poder assistir o vídeo da nossa reforma. A glória da segunda casa. Olá, eu sou o pastor Jô da Igreja Águas, aqui em Santo André, São Paulo, Brasil. No final de 2019, eu recebi uma palavra profética que Deus nos levaria a um tempo de reestruturação de nossa igreja local.
Apesar do ano de 2020 ter sido um ano difícil para a maioria das pessoas, Deus enviou recursos para ampliarmos nosso quartel-general. Agora, precisamos de todo apoio para finalizarmos esta reforma. Queremos salvar esta geração. E esta grande obra permitirá prepararmos mais pessoas para serem enviadas para influenciar esta sociedade. Participe hoje da operação A Glória da Segunda Casa e tenha certeza que cada semente investida nesta terra fértil produzirá uma grande colheita de riqueza e glória em Cristo Jesus na sua vida. Deus abençoe e eu profetizo uma grande colheita em sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, essa é a porção que nos cabe, fazer a obra de Deus nesta terra. Você sabe que a conversão acontece no coração e nós manifestamos a conversão através de atos. Eu estava conversando essa semana com um dono de uma imobiliária que é servo de Deus e ele falou, olha pastor, uma coisa que eu nunca paro de fazer, sabe o que é? É entregar o dízimo. Pode ser a situação que for. Eu posso estar bem financeiramente ou até mesmo mal financeiramente, porque todo mundo passa por isso. Mas uma coisa eu te garanto, eu não deixo de entregar o meu dízimo porque eu entendo que isso faz parte da minha conversão. Fiquei ouvindo aquelas palavras daquele homem e vi que realmente às vezes nós perdemos essa consciência. Que o participar da obra de Deus com os nossos valores, com os nossos dízimos e as nossas ofertas faz parte daquele que é convertido. Daquele que entende que a obra de Deus tem necessidade. Então, diante dos nossos quadros, diante dos nossos desafios, nós precisamos que aqueles que sejam fiéis permaneçam fiéis. E aquele que não é fiel ainda se posicione e faça parte dessa história com os teus bens, com a tua vida, com o teu intelecto, com os teus talentos, para que a gente possa avançar como família e como corpo. Porque quanto mais nós estivermos estruturados, mais nós poderemos ajudar as outras pessoas. Então você pode fazer parte sim dessa história, porque juntos vamos fazer muito mais do que faríamos isoladamente. Esse é o poder da sinergia. E a nossa oferta traz a sinergia para o corpo de Cristo. Entenda isso. Então, vai ser colocado novamente aí nas principais mensagens o número do Pix. Durante o dia, você pode aí, durante a noite, qualquer horário, pode fazer a transferência do Pix para que a obra de Deus seja feita em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver quem está com a gente aqui. Vamos lá, coloca as mensagens desde o começo para eu mandar um abraço para a galera aqui, antes de nós entrarmos na ministração. Ah, a Larissa já está conectada desde sempre, está tão longe a Larissa, pertinho aí. A Nalva foi a ganhadora da nossa ação que nós fizemos, deve estar tomando um chá quente na sua xícara nova. A Vivi, tem que ser gelado, um calor desse, né? A Viviane Rocha está com a gente, Deus abençoe Vivi. A Verônica também, manda um beijo. Qual é o nome da menina, Verônica? Esqueci o nome da pequena. Alice. Alice, manda um beijo para Alice, que não está no País das Maravilhas, mas está no país chamado Brasil, que é abençoado. A Débora também mandando a paz do Senhor. Priscila Vieira, manda um beijo pro Davizinho. O Lucas deve estar viajando, né? A Daiane, até a Daiane tá tão longe, tá dando glória a Deus aqui, tava pertinho. Glória a Deus. Quem mais? Geralda, Deus abençoe. Denivaldo também, a paz, nosso amado irmão em Cristo. Brenda, até que enfim, Brenda, você mandou aí um leãozinho, hein? Glória a Deus. Vai subir. A Cleide, Deus abençoe, Cleide. Nós que recebemos a sua pergunta, Cleide, durante a semana estaremos falando sobre esse assunto. É muito importante nós entendemos e orarmos a respeito daquilo que Deus quer trazer à existência. Nós vamos responder também durante a semana. Deixa eu ver quem mais está aqui. Vai subir a Jaque, estamos assistindo pela TV. Para dizer, calma jovem, que a galera toda está assistindo aqui. Ah, muito bem, a Jaque, Fabinho, Xandre, Rafa. Vai chegar. Clipadas Free Fire, olha aí, ó, Clipadas Free Fire. É isso aí, muito bom. Quem gosta de Free Fire é o fogo livre, né? Tem que ter um fogo aí sobre nossas vidas. É importante também. Ah, deixa eu ver, a Maria Rocilda, aí ó, parabéns, meu pastor favorito, preferido. Você merece tudo isso pelo ser humano que você é como pastor das ovelhas que Jesus te confiou. Deus abençoe, Rocilda aí do Rio de Janeiro. Ana Júlia, glória a Deus, Deus abençoe, querida. Júlia Flamengo, deve torcer pro Flamengo, pelo jeito, né? Vamos lá, sobe mais, sobe mais. Maria de Lourdes, aí, a dona Lúbia, parabéns, pastor e meu irmão, meu querido,
Deus te abençoe sempre, viu há muitos anos. Deus abençoe Lourdinha, Deus abençoe também. Que mais? Ivanilda tá aqui com a gente. Danilo Costa, aquele que todo mundo gosta. Sara Fernanda, Felipe, vai subindo. Felipe Pereira, é muita gente. Que bênção. Reginaldo, Deus abençoe. Regis, manda um beijo para Maeli e também para a querida Gi. E também está com a gente a Dona Chile, sempre nos prestigiando com a sua altíssima audiência de qualidade. Felipe, falei Felipe Pereira também, Felipe? Alô. Deus abençoe. É isso aí, glória a Deus. Continue mandando suas mensagens. Continue mandando. Julieta. Julieta, tá certo. Não vou nem falar isso. Deus abençoe. Continue mandando suas mensagens. Continue mandando, participando. E eu quero trazer uma mensagem para você nesta noite. E já mandei para alguns grupos sociais qual seria o tema, mas vou compartilhar com você também o tema dessa noite, que é o que fazer em meio ao isolamento social. O que fazer em dias de isolamento social. É muito interessante, hein? Porque hoje é o que nós estamos vivendo, é o que temos para hoje. Apesar dos direcionamentos conflituosos, desconexos dos nossos governantes, ainda assim, o que pode nos preservar em meio a essa pandemia é o distanciamento social, é manter a higiene de lavar as mãos, manter, usando máscara. Eu não estou usando máscara porque eu estou falando com você à distância, não tem ninguém perto de mim, então obviamente eu não estou usando máscara, mas toda vez que eu vou trabalhar eu uso máscaras no trânsito, quando eu vou atender os meus clientes também, que eu trabalho fora. Então existem algumas precauções que nós precisamos tomar. E agora, como que eu posso pegar este tema e colocar na palavra de Deus? Porque existiam pessoas que ficaram isoladas também. E mesmo em seus isolamentos sociais, eles tiveram um posicionamento diferenciado. E é sobre esse posicionamento que eu quero falar para você que está me ouvindo nesta noite, para todos que estão aqui também na minha casa, o que nós podemos fazer em dias de isolamento social. E eu quero que você já abra sua Bíblia lá na carta que foi escrita para Filemão. É uma carta de um capítulo único, então eu nem coloquei o texto, versículo tal. Nós vamos falar sobre a carta de Filemão, foi escrita pelo apóstolo Paulo para um homem chamado Filemão, e nestes dias de isolamento que o apóstolo Paulo viveu, nós vamos extrair lições para que, através dessas lições, podemos aplicar, transformando essas lições em práticas diárias em nossas vidas no dia a dia. Mas antes, eu quero fazer mais uma oração por você, enquanto você procura aí a carta de Filemão. Eu quero orar e agradecer por todos vocês, por esse carinho maravilhoso que eu tenho recebido, neste ano que também tem sido difícil para mim. O carinho dos irmãos é um carinho que traz consolo e alegria aos nossos corações para cobrir espaços que estão vazios. Vamos orar nesse momento? Meu pai também está falando aí, seu pai. Meu pai? Depois eu não. Agora eu já não posso ver que ele não está aparecendo para mim. Mas daqui a pouco eu leio as outras mensagens. Eu quero fazer mais uma oração por você e pedindo a bênção de Deus neste momento de reflexão. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por cada vida preciosa que tem enviado essas mensagens carinhosas. E eu quero te agradecer por este tempo que estamos vivendo. Sim, Senhor, eu quero agradecer este tempo difícil, porque é no tempo difícil que homens fortes são feitos, homens e mulheres se tornam fortes. Então eu te agradeço por esses tempos de dificuldade, porque se tem vindo de ti, nós cremos que vem de ti, então nós sabemos que tem vindo com um propósito para nos levar além, para fazer com que a gente suba um nível, para fazer com que a gente se aproxime de ti, e aqueles que estão esquecidos de ti possam de alguma maneira também se aproximar de ti. Eu te agradeço nesse momento e peço a ti, Espírito Santo de Deus, venha falar aos nossos corações através desta porção da palavra. Eu creio que esta palavra revelada será transformada em nós em práticas e atitudes diárias para sermos melhores nesta sociedade, melhores para com o nosso semelhante e melhores filhos de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então eu quero neste momento compartilhar com você com o tema desta noite: o que fazer em dias de isolamento social. Esta carta que vai se basear na nossa pregação foi escrita pelo apóstolo Paulo para um homem chamado Filemão. Mas antes de eu falar dessa carta, nesta introdução eu quero trazer algumas perguntas que talvez já vai fazer você pensar a respeito desse assunto. O que estes dias de grande confusão social, esses dias de grande desnorteamento social, têm produzido efetivamente na sua vida? Pense nisso.
nesse momento que estamos vivendo, que pessoa a gente tem se tornado? Estamos nos tornando em pessoas melhores? Que percepção temos tido de nós mesmos? Ou melhor ainda dizendo, qual a percepção que o outro tem tido ao nosso respeito? Será que ele tem mudado a sua opinião ao nosso respeito nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social? Temos nos tornado pessoas melhores ou piores? Temos agravado a situação? Temos feito da nossa casa um verdadeiro inferno ou um lugar de paz? Porque, gente, pelos números, pelas pesquisas que temos visto e ouvido, tem aumentado até muitas vezes a violência doméstica contra a mulher, contra crianças, porque as pessoas não estão sabendo conviver juntas. Então, a mensagem desta noite é muito pertinente para que a gente entenda o que nós precisamos e devemos fazer em dias de isolamento social, em dias de distanciamento social. Eu quero que você comece já a pensar e a responder para você mesmo estas perguntas. Se você tem se tornado uma pessoa melhor, se esta situação tem produzido algo diferente em você, se as pessoas têm olhado para você com uma opinião diferente, têm mudado a sua opinião ao seu respeito. Você tem pensado nisso? Desde quando começou em março do ano passado, no meu aniversário do ano passado, eu não pude sair porque começou a pandemia. No aniversário deste ano, também festejei aqui em casa, junto com a família. Mas o meu desejo é que no ano que vem possamos estar todos juntos. Pelo menos para cortar um pedacinho de bolo e estar todo mundo se abraçando novamente. Mas enquanto isso, que estamos vivendo esse tipo de isolamento, precisamos olhar para nós mesmos e olhar para Deus e entender o que Ele quer de nós. E a carta do apóstolo Paulo a Filemão nos traz esse ensinamento. Por quê? A carta de Filemão conta a história de dois grupos que estavam distantes, com um certo distanciamento social. Um dos grupos era do próprio apóstolo Paulo, que estava preso em cadeias, estava numa cadeia lá no Império Romano. Ele já havia sido preso ali, provavelmente já devia ter escrito as cartas para os Colossenses, e nesse momento escreve uma carta para Filemão. Ele estava isolado socialmente, de forma forçada, por conta do amor ao Evangelho, por conta do amor ao nome de Jesus, isolaram o apóstolo Paulo numa cadeia. E naquela cadeia, isolado de toda a sociedade, ele começou a produzir cartas. Outro grupo era o próprio grupo de Filemão e sua família, que estava distante, na sua casa, na sua fazenda, onde quer que ele morava. Dois grupos distantes, dois grupos distanciados, dois grupos isolados entre si, mas que havia uma conexão entre eles, um ponto de ligação. Esse ponto era um homem chamado Onésimo, que foi escravo de Filemão, fugiu de Filemão e se encontrou com o apóstolo Paulo. Então, Onésimo, só para você entender, ele foi um escravo de Filemão. Ele, por algum motivo, diz a história que ele fugiu e dá a entender que, inclusive, roubou algumas coisas, se apropriou de algumas coisas do seu patrão, que era Filemão. Quando ele se encontra com o apóstolo Paulo, mesmo na cadeia, foi visitar, porque o apóstolo Paulo já era conhecido de Filemão. Quando Onésimo se encontra com o apóstolo Paulo, Onésimo se converte. Ele reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Quando o apóstolo Paulo entende que ele, a partir daquele momento, se tornou uma nova criatura, ele passa a ensiná-lo os princípios do Evangelho. E Onésimo começa a mudar a sua mente. Começa a mudar a sua visão de mundo. Começa a mudar a sua visão a respeito de si mesmo. E o apóstolo Paulo percebe que Onésimo não era mais o mesmo homem e decide escrever uma carta para Filemão para que este aceite Onésimo de volta. Olha só, imagina você estressado nesse isolamento social, alguém da sua casa sai e rouba algumas coisas e depois volta com a cara de pau para que você o receba bem. Como você receberia esta pessoa? Ele quebrou minha TV de LCD de 55 polegadas, derrubou no chão, espatifou e foi embora. Agora volta desse mesmo jeito? Vai pensando nisso, né? Coisas que você, principalmente as pessoas que são às vezes até pegam os objetos da casa, né? Ele destruiu o meu Blu-ray e acabou com toda a minha coleção de DVD. Ele pegou aquela minha prataria na cozinha, derrubou toda no chão e foi embora.
e agora está voltando, ele não perde por esperar. Talvez nós receberemos de uma maneira diferente uma pessoa que nos causou um dano, que nos causou um prejuízo, que muitas vezes até abalou as nossas emoções. Ele veio aqui, ele saiu daqui, me xingou, discutiu comigo, saiu desta casa e agora está voltando. Neste tempo onde as pessoas estão mais sensíveis emocionalmente. Nesse tempo onde as pessoas estão até mesmo com seus humores alterados. E aqui, nesse momento, Filemão estava com seu humor alterado. E ele recebe uma carta, mas o mais interessante é que o próprio Onésimo leva de volta esta carta. Aparece na casa de Filemão trazendo esta carta. O isolamento de Paulo na cadeia de Roma não impediu dele continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Vou repetir. O isolamento de Paulo na cadeia de Roma não impediu dele continuar a fazer a obra de Deus e a ser um instrumento nas mãos do Senhor. O isolamento que você está vivendo, ou o distanciamento, as privações que você tem vivido, alguns perderam emprego, outros não, graças a Deus. Alguns perderam seus parentes, outros não, graças a Deus. Todas essas situações que você tem vivido, alguns estão doentes em suas casas, outros não, graças a Deus por isso. Mas estas situações que você tem vivido, tem mudado o seu posicionamento diante de Deus? Tem mudado a sua forma de se conectar com Deus? Tem mudado a sua postura espiritual? Tem impedido de você ainda realizar a obra de Deus? Porque o isolamento que o apóstolo Paulo viveu, que foi um isolamento forçado por pregar o evangelho, o isolamento onde ele ficou atrás das cadeias, este isolamento que ele viveu não o impediu de continuar sendo um apóstolo, um emissário, um enviado, um missionário do Senhor. Não o impediu de continuar a fazer a obra do Senhor no seu isolamento. Por isso, nesta noite, eu quero extrair lições do isolamento social do apóstolo Paulo. Juntamente com você, daqui a pouco vou ler outras mensagens, pode até tirar da tela, no final da pregação vou ler novamente as mensagens que estão faltando. Eu quero trazer com você e aprender com você lições que o apóstolo Paulo nos dá através do isolamento social que ele viveu. Acompanhe comigo. A carta escrita para Filemão está depois da carta escrita para Tito, antes da carta aos Hebreus. Uma carta bem pequena, foi escrita por ele quando ele era prisioneiro. Timóteo estava junto com ele e outros cooperadores, né? Então ele envia esta carta para Filemão e ele começa dizendo assim, no verso 4: Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. E olha só que interessante, verso 4 diz: Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Primeiro posicionamento do apóstolo Paulo no seu isolamento social. Ele não parou de orar. Qual a lição que nós já tomamos a partir deste princípio? Que é necessário manter uma rotina de oração. Porque o isolamento social tem mexido com o psicológico das pessoas, com a alma, com a mente das pessoas. Se as pessoas estão abaladas emocionalmente, falta conexão espiritual. Quando eu me conecto com Deus através das minhas orações, a minha alma começa a entrar em um ponto de equilíbrio. Se eu me distancio de Deus, se eu paro de pensar no Criador de todas as coisas, se eu não me conecto com o Pai eterno, a minha alma começa a ficar abalada. E aí, nesta confusão da alma, nas emoções desequilibradas, é aí onde acontecem os gatilhos. Onde nós perdemos a inteligência emocional, onde nós brigamos mais com as pessoas, onde nós discutimos mais, onde nós não temos forças para enfrentar situações espirituais que nós não estamos enxergando, inimigos que a gente não vê. Só vai vencer
esses inimigos invisíveis e espirituais aquele que estiver conectado com Deus. E o apóstolo Paulo falou, olha, dou graças ao meu Deus, sempre lembro de ti nas minhas orações. As cadeias do apóstolo Paulo, o seu isolamento social, não o impediu de orar. E a mensagem que o Espírito Santo te dá nesta noite é, não pare de orar. Busque a Deus. A oração é uma chave vitoriosa. Por isso que a palavra nos ensina e diz, orai sem cessar. Por isso que a palavra fala de exemplos de homens de Deus, que quando eles oraram, mudaram situações até naturais. Tiveram a capacidade de orar e o céu mandar chuva. Tiveram a capacidade de orar e o céu parar de chover. Oraram e mortos ressuscitaram. Oraram e pessoas doentes ficaram curadas. Oraram e situações foram transformadas. Oraram e houve multiplicação de recursos. Por quê? Porque a oração libera poder. E a ordem que Deus te dá nesta noite é, não pare de orar. Não pare de interceder. Não pare de clamar. De ser realmente um ponto de ligação entre o mundo espiritual e a terra. Porque a oração faz isso, nos transforma neste elo. Nos transforma neste caminho daquilo que onde nosso braço natural não consegue agir e mover, onde a nossa mão não consegue manipular as situações e mudar quadros difíceis, quadros impossíveis. A oração faz com que todo o céu, que é a dimensão espiritual, se mova em seu favor. Por isso a palavra de Deus para você nesta noite é, continue orando e continue com fé. Amém? Posso ouvir amém quem está aqui? Amém. Vamos dar água aqui, por favor. Continue. É esse que é meu? Tá? Amém. Continue orando. Continue clamando. Continue buscando a Deus. A segunda lição está aqui, continuando essa carta, ó, verso 5, que acontece. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que em vós há por Cristo Jesus. Ou seja, neste momento de isolamento social, faça como o apóstolo Paulo. Ele falou que reconheceu o amor e a fé de Filemão. Reconheceu que a comunicação dele era eficaz. Reconheceu todo o bem que ele vinha fazendo. Então, neste tempo de isolamento social, aprenda a reconhecer a qualidade do outro. Aprenda a falar da qualidade do outro, porque nós damos mais ênfase ao que nós chamamos, de defeitos, que nós chamamos de falhas, do que a qualidade. Uma vez eu dei um exemplo, parábolas do pastor Jô. Vou escrever ali, parábolas do pastor Jô. Uma parábola que eu criei é a parábola do chuveiro, Espero que você nunca tenha passado por essa situação, mas eu já passei, tá? Sabe quando você vai tomar banho e você está naquele chuveiro gostoso, aquela água quente caindo, mas existe uma gota gelada que cai que você não sabe de onde, no meio. Como pode uma gota gelada cair na sua cabeça, sendo que está vindo só água quente? Alguém já passou por isso aqui ou não? Como que vem uma gota, só pode vir do inferno aquela, no inferno não, porque o inferno é quente. Mas vem uma gota gelada, você não sabe de onde. No meio de tanta água quente, e você se desconcentra no seu banho, você esquece aqueles outros 348 furos que tem no seu chuveiro, de água quente caindo, e você fica lamentando por que essa gota de água fria está caindo na minha cabeça. E às vezes acontece a mesma coisa, as pessoas têm muitas qualidades, mas às vezes uma gota fria que cai, você, tá vendo, você é isso, você é aquilo, tá vendo, é por isso que eu não consigo conviver com você. Você fala desse jeito sempre comigo. Você age desta maneira com as coisas. Você não resolve as situações. E você não consegue trazer palavras de estímulo, palavras de motivação, palavras que vão levantar o ânimo da pessoa. O apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve essa carta, ele estava isolado, provavelmente ele estava sofrendo nas cadeias. Ele consegue reconhecer as qualidades de Filemão. Ou seja, precisamos aprender a reconhecer as qualidades do outro. Eu quero te desafiar agora. Tem alguém do seu lado aí na sua casa? E aqui também. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Fale pelo menos 3 qualidades dessa pessoa. Vamos ver se você consegue. 3 qualidades. Fala para ela aí. Reconheça a qualidade do outro. Porque o apóstolo reconheceu aqui, a qualidade desse. Falou aqui, o pessoal está reconhecendo aqui. O amor, a fé, o companheirismo, a comunicação. Cadê o Natan? Tá lá embaixo ainda? Tá aqui.
Então, eu quero, tem gente inteligente comigo, gente aqui que é proativa, gente criativa, tem muita gente aqui comigo, gente bonita, tem toda qualidade que tem aqui. Todas as pessoas que estão aqui ao meu redor. E eu tenho certeza que quando você olha para esta pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado, do seu relacionamento, do convívio diário, eu tenho certeza que ela tem qualidades e ela precisa ver essas qualidades da sua boca. Porque foi isso que o apóstolo Paulo fez quando ele estava isolado naquela cadeia. E continuando aqui, queridos, o verso 8 desta carta está escrito o seguinte. Vamos ler um pouquinho. 7. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Ainda falando das qualidades dele. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, aí meio que está preparando a bomba, né? Sabe que o apóstolo Paulo está preparando. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha só o apóstolo Paulo, sabendo que tem autoridade, que ele diz assim, olha, eu posso até mandar em você, mas não vou mandar, vou te pedir. Vou te pedir por uma pessoa. E aí, Filemon, Levi, lá vem. Que pessoa é essa? Onésimo, aquele que eu gerei nas minhas cadeias. Gerei nas minhas prisões. Sabe o que eu aprendo com isso? Que mesmo em isolamento social, mesmo em dificuldade, eu não posso deixar de ser um agente da salvação. O apóstolo Paulo, isolado socialmente, de forma forçada, ali no seu isolamento social, ele falou do evangelho para Onésimo, e Onésimo foi gerado naquele isolamento. O apóstolo Paulo gerou salvação em seu isolamento social. Então, o que eu digo para você? Nossas dificuldades não podem nos impedir de sermos agentes da salvação. Amém? Diga aí comigo, a minha dificuldade não pode me impedir de eu ser agente da salvação. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Ele podia estar atrás das cadeias, ele podia estar isolado, mas seu espírito estava livre. As pessoas podem estar falando, as igrejas estão fechadas. Não, não tem nenhuma igreja fechada não. A igreja é livre, a igreja é liberta, a igreja está em todo lugar. A igreja está nas casas, a igreja está aqui, a igreja está aí no seu lar. Você é a igreja do Senhor. Pastor, mas eu estou isolado, mas teu espírito não está isolado. Pastor, estou preso na minha casa, mas o teu espírito não está preso. Pastor, estou numa cama do hospital, mas o teu espírito está livre. Você está entendendo isso? Você está sendo chamado para gerar salvação, porque o apóstolo Paulo, em seu isolamento social, gerou um filho espiritual em suas prisões. O nome desse filho foi Onésimo. Então, queridos, o que fazer em dias de isolamento social? Precisamos gerar salvação. As pessoas estão desnorteadas, Onésimo estava desnorteado, não sabia o que fazer, era um escravo, queria se ver livre, fez com que a sua liberdade fosse de uma forma forçada, fugiu. Obviamente existiam as regras de senhorio naquele tempo, que não se aplica hoje, mas imagina como se ele fosse um trabalhador. E fez o que não devia em seu trabalho, por não ter nenhuma direção, e as pessoas hoje estão andando sem direção. É para colocar máscara, tira a máscara. É para colocar 2 máscaras, não é mais nenhuma. Coloca 3 máscaras agora. É para você se isolar, mas você tem que trabalhar, vai no ônibus lotado. É para você ficar em casa. Então, existe uma confusão. E as pessoas não sabem o que fazer. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode gerar salvação. Tirar as pessoas da confusão e colocá-las na presença de Deus. Amém? Precisamos colocar as pessoas na presença de Deus. Porque, aí independente, pode os governantes bater a cabeça, nós estaremos em paz com o nosso Criador. O que nós precisamos é estar em paz com aquele que nos chamou para nos dar a vida. Você está entendendo essa mensagem? Porque o apóstolo Paulo estava isolado, mas ele não deixou de ser apóstolo, não deixou de ser filho de Deus, não deixou de gerar salvação. E sabe mais o que diz essa carta? Verso 11, diz assim: o qual, falando de Onésimo, no outro tempo, ele foi inútil para você. Mas agora, a ti e a mim, é muito útil. Eu estou te tornando a enviar. Eu te tornei a enviar. Em outro tempo, Onésimo foi inútil, mas agora ele era útil tanto para o apóstolo Paulo, tanto também para Filemon.
Sabe o que eu aprendo com isso? Que em tempos de isolamento, mesmo as pessoas se aproximam da gente. Às vezes digitalmente, virtualmente, com WhatsApp, com ligações, em vídeos, como eu estou me aproximando de você agora. E eu aprendi agora com o apóstolo Paulo que quem se aproxima de nós deve ir embora melhor de quando ele se aproximou. Onésimo chegou perto do apóstolo Paulo de um jeito. Chegou lá escravo, chegou lá inútil, chegou lá como ladrão, chegou lá como fugitivo. Mas quando ele saiu do apóstolo Paulo, ele saiu do mesmo jeito? Não. O apóstolo Paulo, ele chegou aqui para mim, era inútil. Foi inútil. Mas agora estou mandando para você, ele é muito útil. Para você e para mim. As pessoas que têm se aproximado de você estão saindo do mesmo jeito? A pessoa chega lamentando, chega murmurando, chega falando um monte de asneira, chega triste, chega amargurada, chega magoada, chega rancorosa, chega cheia de sentimento de vingança. Ela sai pior ou melhor quando ela se aproxima de você, quando ela conversa com você? Porque sabe o que você pode fazer em dias de isolamento social? Fazer com que as pessoas se tornem melhores quando elas entrarem em contato com você. Amém? Aprenda isso. Pastor, mas eu não tenho nada para oferecer. Tem sim. Busca aí dentro. Porque você vai encontrar. Por isso que eu estou ministrando essa palavra. Para que você seja curado. Para que você seja transformado. E se você for transformado através da palavra de Deus, você vai ter muito o que oferecer para as pessoas. E ser um canal de transformação. Amém? As pessoas chegavam perto de Jesus, muitas não entendiam o que ele falava, mas saíam diferente. Nicodemos chegou perto de Jesus achando que sabia tudo, saiu achando que não sabia nada, saiu diferente, porque ele precisava se esvaziar dos seus achismos e se encher de Deus. A mulher samaritana chegou diante de Jesus como uma mulher de 5 homens, envergonhada, e saiu da presença de Jesus como uma missionária que evangelizou 10 cidades, Decápolis. Saiu diferente. Aquele homem aleijado chegou perto de Jesus, estava ali à beira do tanque de Siloé, esperando que alguém lançasse as águas. E quando chegou na presença de Jesus, saiu da presença dele, andando e carregando o seu leito. E aquele cego que chegou diante de Jesus, cego de nascença, sem conhecer nada desta vida, Jesus fez ali um trabalho nos olhos daquele cego, e depois ele passou a enxergar. Foi questionado pelos familiares, foi questionado pelos fariseus, pelos religiosos da época, e ele com a resposta na ponta da língua disse: eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Este homem que vocês estão falando, eu cheguei perto dele cego e saí da presença dele enxergando. Então as pessoas têm que chegar diante de você de um jeito e precisam sair melhores. Amém? Enxerga o que tem de melhor nas pessoas e potencializa isso nelas. Porque elas vão sair de uma maneira diferente. Precisam sair em paz. Precisam sair cheias de esperança. Precisam sair com fé. Precisam sair com desejo de buscar a Deus. Quanto mais nós multiplicarmos esta mensagem de esperança, mais as pessoas se tornarão melhores. Eu recebi um vídeo agora há pouco, né, de uma cidade lá se não me engano, do interior do Ceará, que surgiu uma notícia na rede roubo de televisão, porque rouba a expectativa e a esperança das pessoas, falando que a cidade tal, acho que é Maracapá, uma coisa assim, está acabando o oxigênio e vai terminar em 48 horas. Na sequência, os líderes ali da cidade, da saúde, da Secretaria da Saúde, os próprios médicos do hospital que foi mostrado, falaram: não está acabando o oxigênio aqui, nós temos aqui para muitos dias. Só que aquela mensagem fez com que as pessoas, os moradores, entrassem em desespero. Olha só que uma má notícia traz. Ou seja, as pessoas se aproximam de uma rede televisiva e, ao invés de sair com esperança, saem desesperadas. E nós não podemos ser os comunicadores do caos. Nós precisamos ser os comunicadores da fé. Amém? E aqui nesta carta, tão breve, mas cheia de ensinamentos, nos ensina o que nós devemos fazer em dias de isolamento social. Aqui no verso 12 diz: e tu, o apóstolo Paulo falando para Filemão, e tu torna a recebê-lo, Onésimo, esse que era inútil, torna a receber Onésimo como você fosse receber o meu coração.
e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. O que fazer em dias de isolamento social? Sabe o que nós podemos fazer? Podemos promover o espírito de reconciliação. É hora de reconciliação. Reconciliar pais e filhos, reconciliar maridos e esposas, reconciliar até mesmo sócios, colaboradores que estão revoltados com muitas situações, um tentando compreender o outro e não se coloca no lugar do outro, e por conta disso vem as guerras, vem as discussões. É hora de reconciliação. Se os nossos governantes se reconciliassem entre si, olha, esquece qual partido você é, esquece se você é governador, se você é presidente, se você é prefeito, vamos fazer o seguinte, vamos sentar todo mundo ao redor de uma mesa e vamos conversar o que nós podemos fazer de melhor para o Brasil. E aí, nessa reconciliação, ninguém vem do seu próprio ego, o seu próprio umbigo, a egolatria tamanha, é tão grande, que é impossível reconciliar, às vezes, os governantes. Mas, se esses que nos governam olhassem para a palavra e entendessem que através da reconciliação pode haver caminhos de solução, muita coisa estaria diferente hoje. Pode acreditar, muita coisa estaria diferente. E se você promover a reconciliação na sua casa, muita coisa vai ficar diferente a partir de hoje também, em nome de Jesus. Vamos avançando aqui mais um pouquinho, já estou terminando. Fica aí, não sai daí não levanta para beber agora não. Espera aí, está escrito assim, ó, verso 13. Eu bem o quisera conservar comigo. O apóstolo Paulo falando a respeito de Onésimo. Até queria que ele ficasse comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Verso 13. Continuando. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força. Não queria que fosse forçado, mas de forma voluntária. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses agora para si. Pode ser que isso aconteceu, por algum tempo ficasse longe de você, para que a partir desse momento que eu estou enviando de volta, ele fique com você para sempre. Verso 16. Não mais como servo, não mais como escravo. Antes, mais do que servo, mas agora como irmão. Como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor ou como no Espírito. Olha a evolução. Olha como o apóstolo Paulo está enviando Onésimo de volta para a casa de Filemão. O apóstolo Paulo é isolado socialmente, fazendo se mover de reconciliação e nesse momento ensinando que é possível enxergar algo por detrás de uma situação difícil. O apóstolo Paulo falou, vai saber, né? Pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para quê? Por algum propósito. Para que agora ele fique com você de uma maneira diferente. Não mais como escravo, não mais como servo, mas como irmão amado no Senhor, conectado não apenas na carne, mas também no Senhor. Ou seja, o que isso quer dizer? Que nós precisamos aprender em dias de isolamento social a enxergar propósito ao invés de culpa. A enxergar plano ao invés de condenação. E foi isso que o apóstolo Paulo enxergou. Tá vendo, seu Onésimo? Esse cabra safado. Olha só, ele que te roubou. É culpado sim, eu sei que ele é culpado. Eu falei um monte na cara dele. Em nenhum momento o apóstolo Paulo exalta a culpa de Onésimo, ele poderia fazer isso. Em nenhum momento o apóstolo Paulo condena Onésimo, ele poderia fazer isso. Mas ele enxerga propósito naquela situação. Porque de alguma maneira Onésimo não era mais o mesmo homem. Onésimo não era mais a mesma pessoa. Por conta disso, ele enxergou o propósito. Porque não vai distorcer minhas palavras, né? Porque o cara, pastor, tô apanhando aqui do meu marido, tô chegando sem dente, com olho roxo, mas deve ter algum propósito. Não, eu tô falando isso depois de Onésimo ter se convertido, depois de Onésimo entender o evangelho, depois de Onésimo estar sendo enviado diferente, e aí o apóstolo Paulo enxergou o propósito. Então, olha só, precisamos enxergar propósito a partir do momento que há a transformação e a mudança, ao invés de enxergar a condenação. Porque as pessoas têm usado, sabe o quê? A condenação e a culpa como carta na manga. Sabe que ela começa a discutir marido e mulher, né? Aí, para alguém acabar o assunto no alto em cima, vai lembrar de algo que já foi resolvido há 50 anos atrás, quando eles casaram e o marido esqueceu de usar gravata. Ah, mas você não usou gravata no dia do nosso casamento, porque você é um desleixado, um esquecido, um relaxado. Oh, mas peraí, não já estava resolvido esse assunto? Não já foi liberado o perdão?
mas as pessoas usam a condenação, a culpa, como cartas nas mangas. E aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, Filemão, acabou esse assunto. Onésimo está chegando de um jeito diferente. E eu estou enxergando propósito nisso tudo, porque ele está chegando aí como irmão em Cristo. E ele vai se conectar com você no Espírito, no Senhor. Eu estou enviando ele para que ele fique com você agora para sempre. Ele não vai mais fugir e nem vai mais te causar prejuízo. Amém? Então comece a entender que nós precisamos ver nas situações propósito. Pastor, você consegue enxergar propósito em toda essa pandemia, nesse vírus se alastrando sobre o planeta Terra? Sim, é o propósito de se cumprir aquilo que está em Mateus 24, que é o princípio do fim, para que a igreja de Mateus 25 se levante sobre a terra e traga o reino de Deus à existência. Então, há propósito sim, nós temos que enxergar propósito ao invés de enxergar culpa, condenação ou situações que o Espírito Santo não quer que a gente enxergue. E para finalizar, já estamos quase chegando no final, no verso 17 a 19 diz assim, ó: assim, pois, se me tens por companheiro, olha só a chantagem emocional, né? O apóstolo Paulo, ele está falando, está se colocando como intercessor, não é chantagem emocional. Ele está se fazendo o papel de Jesus, intercedendo por alguém. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como se fosse receber a mim. Recebe um advogado desse, hein? Precisamos de um advogado desse. E se te fez algum dano, e ele sabia que tinha feito, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. O apóstolo Paulo falou, se o Onésimo te deve alguma coisa, se ele te fez algum dano, coloca na minha conta. E recebe ele como se tivesse me recebendo. E olha só o que ele diz aqui no verso 19. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi. Por que ele está falando isso? Porque, na maioria das vezes, ele ditava as cartas e algum companheiro de cela ia escrevendo. Escreve aí, carta aos Filipenses. Eu, apóstolo Paulo e outra pessoa lá ia escrevendo para ele. Escrevo-os amados no Senhor, permanecer firmes e constantes. Nesse momento, para que não houvesse uma fake news, ele pega, tá lá, provavelmente devia ser Timóteo, estava escrevendo para ele, Timóteo, daqui, me dá o papel. Agora, Filemão, lembra como que era a minha letra? Vou escrever com o meu próprio punho, tá? Eu, apóstolo Paulo, de minha própria mão escrevo agora. Eu vou te pagar. Tá te devendo alguma coisa? Fez algum mal para você? Eu te pagarei. Só que o apóstolo Paulo não deixa nada barato. Para te não dizer, só para te lembrar, né? Que ainda mesmo que a ti próprio a mim te deve. Ou seja, você deve a sua própria vida para mim, eu sei disso. Mas eu vou te pagar. Ou seja, se Filemão botasse a mão na você, peraí, se eu devo minha vida para Paulo, não vou nem cobrar nada. Ó, só para te lembrar, lembra que você deve a sua própria vida para mim, mas fica tranquilo que eu vou te pagar. Porque não apenas a própria vida de Filemão, mas a própria vida de Onésimo também pertencia ao apóstolo Paulo, entre aspas, porque ele deu para o Onésimo o caminho da vida eterna. Mostrou para o Onésimo o caminho da vida eterna. Então, estou chegando nos meus últimos ensinamentos, eu aprendo aqui que nós devemos usar o nosso crédito para promover coisas boas. Você percebe que o apóstolo Paulo tinha crédito? Como ele tinha crédito diante de Filemão? Agora já pensou você? Está devendo na quitanda, fala mal da vizinha, devendo na padaria, no seu bairro, você jovem aí, ficou com uma menina, ficou com outra, ficou na balada. Ó, vocês que me conhecem, eu sei que eu tenho um crédito na parada. Que crédito? Crédito da safadeza? Né? O apóstolo Paulo tinha um crédito espiritual, humano, social. Ele tinha um crédito pessoal e falou, olha, eu tenho crédito com você, recebe ele como se você estivesse me recebendo e eu vou te pagar, tá? Estou escrevendo aqui com a minha própria mão. Estou usando meu crédito para promover coisas boas. Se você ainda não tem crédito, o caminho para você começar a ter um crédito pessoal, parece propaganda de banco, sabe que crédito que é isso que eu estou falando? É um crédito espiritual. O caminho para você ter um crédito pessoal é em Jesus. Porque quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, o meu espírito se renova, ele se reativa, ele é revivido, ele é restaurado e eu passo a ser uma nova criatura. Eu passo a ter crédito no mundo espiritual. Por isso que as minhas orações são respondidas. Por isso quando eu oro em concordância com meu irmão, o céu se move em nosso favor e aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Só acontece isso com quem tem crédito. Crédito espiritual. Podemos de repente não ter crédito no sistema financeiro deste mundo. Mas se eu tenho um aporte emocional, espiritual, intelectual, eu posso falar para as pessoas, elas vão me ouvir e vão aceitar o meu conselho.
E elas vão te ouvir e aceitar o seu conselho se você for usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Use teu crédito para promover coisas boas. E no verso 20, no meu penúltimo ponto, diz assim: sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor. Então faz tudo isso e reanima o meu coração no Senhor. Reanimar. Traga o ânimo de volta ao meu coração. Porque o apóstolo Paulo, eu vou falar para você, ele estava em cadeias, ele estava no Senhor, mas tinha momento que ele ficava triste. E reanimar o coração é poder saber que o trabalho dele não estava sendo em vão. Então, em dias de isolamento social, reanima o outro. Reanima o seu irmão. Reanimar é fazer com que a alma volte a brilhar. Porque ânimo tem a ver com alma. A palavra original ânimo, ânima, tem a ver com alma. Quando a pessoa está desanimada, é como se a alma dele fosse retirada do corpo dele. Está tão desanimada que está depressiva, com síndrome de pânico. A falta do ânimo, a falta da sua alma, a alma desconectada com o espírito, não permite ter força para viver. E quando a pessoa tem ânimo, ela volta a ter força para viver. Então toda depressão eu repreendo da sua vida em nome de Jesus. Receba o ânimo neste tempo de pandemia. Receba o ânimo nesse tempo de distanciamento social. Receba o ânimo que vem do Senhor nesse tempo de isolamento. E este ânimo vem do Espírito Santo de Deus. Fala para a sua própria alma: ei, alma, não é você que conduz, é o meu espírito que está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, confia nele, porque nele eu esperarei. É nele que vem a minha salvação. Então, faça sossegar a sua alma. Descansa, minha alma. Eu fiz sossegar a minha alma, qual criança desmamada no colo da sua mãe. Por que essa criança no processo do desmame? Porque ela teve as suas necessidades supridas, a sua fome restaurada, estava no colo da mãe, saiu da sujeira, porque por si só ela não consegue se limpar. Então, quando o salmista disse: eu fiz sossegar a minha alma, porque em Deus eu encontrei essa limpeza, encontrei alimento, encontrei repouso no colo do Pai. Então, o reânimo vem trazer para a tua alma esse descanso. Espera no Senhor e volta a se animar em nome de Jesus. Você vai vencer toda a depressão em nome de Jesus, e todos que estão aqui também em nome de Jesus. E para finalizar, verso 22, ele finaliza: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Estou escrevendo tudo isso, mas é o básico, porque eu sei que você vai fazer mais. Essa pregação para a tua vida é só o básico, tá? Mas você tem poder de fazer mais do que isso. E esse último ensinamento nos revela que é tempo de esperança. Porque o apóstolo Paulo estava cheio de esperança que Filemão ia fazer muito mais. E a minha esperança aqui é que você se reanime, é que você tenha realmente uma vida de oração, é que você aprenda a reconhecer as qualidades do outro, é que você vença todas as dificuldades e seja um agente de salvação, é que você se aproxime do Senhor e as pessoas que se aproximarem de você saiam melhores, que você vai aprender a reconciliar, que você vai enxergar propósito e plano ao invés de condenação e de culpa, que você vai usar o seu crédito para promover coisas boas, que você vai reanimar o outro. Eu estou cheio de esperança que você vai fazer tudo isso e muito mais. Porque tempo de isolamento social é tempo de manter a esperança. Amém? Glória a Deus. Diz que a esperança é a última aqui? Olha, tomara que sua sogra não se chame esperança. Estou brincando, é brincadeira. Esperança é a última que morre e ela não morre. E o dia que ela morrer, sabe o que vai acontecer? Vai ressuscitar. Porque no dia que mataram Jesus, acharam que a esperança morreu. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitou. Amém? Então que esta palavra enche o teu coração de esperança nesse tempo de pandemia, de isolamento social, de distanciamento social. Espera no Senhor. Volte a ler a carta a Filemão e entenda como o apóstolo Paulo se comportou isolado naquela cadeia. E vá e faça o mesmo em nome de Jesus. Podemos orar? Posso orar com você nesta hora em nome de Jesus? Então, onde quer que você esteja, feche os teus olhos. Quero te pedir que você se concentre no Senhor. Se você nunca fez uma oração para pedir para que Jesus more no seu coração: pastor, eu sou religioso, eu tenho minha religião, eu tenho a minha fé, eu vou na igreja, eu ouço pregações.
tudo bem, isso é importante. Mas se você nunca da sua própria boca declarou Jesus vem ser meu Senhor, se você tem uma Bíblia na sua casa, respeita o que está aqui dentro e entende que o que está aqui dentro é verdade, aqui está escrito que aquele que confessar o nome de Jesus com a boca e crer no coração que ele ressuscitou no terceiro dia será salvo. E diz também a carta em João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é necessário confessar, crer, receber e aceitar Jesus para se tornar filho de Deus. Ouvir, crer, receber, confessar para se tornar filho de Deus. Então, se você quer se tornar filho de Deus por direito adquirido, conforme a palavra de Deus diz, eu quero te desafiar, te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração e repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, entra no meu coração nesta noite, neste momento. Com a minha boca eu confesso: Jesus Cristo, Tu és o meu único, suficiente, eterno e verdadeiro Salvador. Com a minha boca eu confesso e com o meu coração eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E por causa desta confissão, conforme a Tua palavra diz, eu me aproprio agora da condição de ser chamado filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu tomo posse deste meu direito adquirido a partir de hoje, de ter me tornado filho de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Viu? Como é fácil? Não é necessário sacrifício, não é necessário você se bater, você se cortar, não. Apenas confessar, crer, é isso que a Bíblia garante. Pela fé, a partir de agora você é filho de Deus. E você que está vivendo esse isolamento, distanciamento social nesses tempos, eu quero declarar que você vai se tornar cada vez mais uma pessoa representante, agente de Deus, agente de salvação nesta terra, um agente da esperança e de palavras de fé que vai transformar toda a sociedade em nome de Jesus. Obrigado, Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te dê a paz e o Senhor levante o teu rosto sobre ti, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de eu ir embora, coloca aí na tela, meu querido. Quero te dar um salve para a galera que nos assistiu, para todo mundo que está conectado, você que está assistindo em outro tempo, em outro momento, em outra galáxia. Se você fez essa oração também, saiba que Cristo, a partir desse momento, é o teu Senhor e você é filho de Deus. Vamos ver quem mais está, ficou com a gente, mandou mensagem. Vamos ver a galera, sobe. Vamos lá, subindo. Vamos, sobe Seu mais. pai me mandou, estou contigo também. Ah, ali, ó, tô vendo aí. Papai está muito orgulhoso de ver com você, pastoressa. Ô, aê, meu pai lá do Rio de Janeiro, São Walter Oliveira Siqueira da Cunha, já tomou a primeira dose, estou aguardando ele tomar a segunda dose para nós nos vermos de novamente a vacina Corona China. Eu sei qual foi a vacina que ele tomou. A Cleide mandando um abraço, vai subindo, Ana Júlia, Priscila, não, subindo, ao contrário, isso, subindo as letras. Isso. Aí a Cleide aí respondendo ao meu pai, galera toda participando, deixa eu ver se tem mais gente nova. Lucas também participou, Rafaela Angel dos Enraizados também participados, Imersos participando. Aí a galera toda aí. Amém. Muito bem, tudo aí, tem mais gente aí, deixa eu ver. Danilo Costa, isso aí, glória a Deus. Marisa também entrou, não tinha visto a Marisa. Que bênção. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência de altíssimo nível, pela qualidade desta audiência, que é uma audiência espiritual. E eu quero profetizar que você vai ter uma semana de vitória, uma semana de realização, uma semana protegido pelo Senhor, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Valeu, galera, vai na paz, Deus abençoe, nos veremos domingo que vem, às 18h30, na live da família, porque Igreja Atos é a igreja onde nós somos chamados para fora. Valeu!